Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Hoje, diretamente do Rio de Janeiro, do FM Connection. O evento ainda não começou no momento que a gente está fazendo a gravação. Vou fazer a abertura desse nosso Manutencast da segunda temporada com essa presença aqui magnífica, com esse... Olha essa imagem, cara. Olha essa paisagem que tem aqui. Fernando, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do Manutencast. Ana, obrigado e parabéns pelo evento que vocês organizaram. Ainda não aconteceu, mas eu tenho certeza. A gente vai fazer uma gravação depois para poder falar como é que foi. Vamos fazer mais uma. Obrigado. E eu queria agora ouvir a palavra de vocês. Quem são vocês? E eu vou puxar já a primeira pergunta. De onde surgiu o FM Connection? O que é? Vamos começar. O que é o FM Connection? Posso? Por favor, as damas primeiro. Então vamos lá. O FM Connection, ele é uma reunião de FMs. A ideia foi a gente fazer um encontro com as pessoas da área de FM. Por que isso? Porque aqui no Rio de Janeiro ele é muito carente desse tipo de encontro. Perfeito. A gente vê muita coisa em São Paulo, alguma coisa aqui no Rio e para o resto do país quase nada. E aqui a gente tem profissionais excelentes e a gente tem uma sede por informação muito grande. Sensacional. Então, a ideia é que a gente reunisse esses profissionais no encontro com temas que fossem temas desafiadores, que fossem temas que estivessem em alta e que a gente pudesse discutir. E a gente usa um slogan que nasceu das nossas conversas, né? Lá atrás, no início, quando começaram a pensar... E ele vai te contar exatamente como é que foi. Com detalhes. Pois é, porque foi assim, foi alguma coisa assim bem diferente. A gente usa o slogan de FM para FM. Animal. Por quê? Porque a gente, muitas vezes a gente assiste uma série de palestras, uma série de workshops, etc., muito interessantes, muito bem conduzidos. Exato. Porém, fica aquela dúvida, né? Como é que eu traduzo isso para a minha realidade? E amanhã, como que eu implanto isso lá no meu prédio? Exatamente. Esse é que é o grande problema. Então, a gente tem aquele trabalho adicional de ficar pensando, né? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Quais foram as barreiras que a pessoa encontrou? Quais foram as dificuldades? Por quê? Porque o tema foi discutido de uma maneira mais ampla. Perfeito. E aí veio a ideia da gente começar assim, as discussões do tema de uma forma mais ampla para poder botar todo mundo na mesma página, mas depois a gente aterrissar o tema dentro da área da gente. Ou seja, a gente até escutou, né, na hora que a gente estava conversando com uma série de palestrantes. Ah, tá, entendi. Um palestrante falou assim pra gente: você está me perguntando o que eu faço na segunda-feira, né? É isso. Aí eu falei, exatamente isso. Perfeito. Exato, Né? pegou. Ou seja, que a pessoa saia dali com uma série de ideias. E é óbvio que uma série de coisas que a gente vai discutir, dessas coisas, algumas são passíveis de serem implementadas assim. Outras, as pessoas vão precisar de tempo, porque cada empresa está numa maturidade diferente. Mas não tem problema. Ou seja, acho que o grande barato dessa história é a pessoa poder ter uma visão. Exato. E poder se planejar ao longo do tempo, né? O Exatamente, que eu posso, o que eu não posso, o que tem a ver com a cultura da minha organização, o que não tem, né? Até onde eu posso chegar. Será que tem alguma barreira adicional que eu vá enfrentar e que eles não tenham enfrentado, e que depois eu possa trocar, né? Exato. Eu posso informar. E pode acontecer. Exato. Claro. Exato. É o que você falou, cada empresa tem uma maturidade. Exato. O que pode funcionar aqui, funciona lá, mas vai ter que fazer um ajustezinho. E é isso aí. Então, nasceu ele vai contar como, mas... Com suspense. Pois é, porque nasceu de um suspense. Foi Exatamente, exatamente você usou isso, o termo Felipe. certo. Então, assim, vai ser um encontro de FMs, não está limitado aos FMs, qualquer pessoa dentro da área que a gente chama de corporate real estate, né, que Perfeito. são engenheiros, que são arquitetos, que são pessoas que mexem diretamente com a área de gerenciamento de facilities, ou que trabalham com facility service, que são as empresas prestadoras de serviço, ou até pessoas que estão ligadas ali. Aí a gente tem uma gama de advogados, a gente tem pessoas do setor de compras. Animal. A gente tem pessoas que trabalham com compliance, porque a gente vive, a nossa vida Exato. embaixo de compliance. Né? Então, isso tudo interessa, esses temas interessam a todas as áreas afins também. Né? Então, a ideia é essa, juntar as pessoas, discutir, abrir para discussão, ser um canal aberto com essas pessoas. Eu acho que vai ter muita pergunta. O pessoal, no final, levantando a mão. Eu acredito que vai ser um negócio muito interativo.
E eu acho que era a ideia de vocês, inclusive, Exato. quando planejaram também, né? Exato. Nós também estamos esperando uma série de perguntas. Nós vai ter, isso é fato. Já nos preparamos para isso. Eu acho que o nosso desafio vai ser controlar o tempo, né, Exatamente. Ana? Porque nós temos, obviamente, um período, né? Senão vai 11 horas da noite, meia-noite, e aí, obviamente, temos que encerrar. Mas estamos preparados para isso, né? FM já tem isso, né, Ana? FM, quando tem algum tema desafiador, quando tem algum tema que realmente tem uma série de discussão, o FM já pergunta, porque exatamente como a Ana falou, quer implementar na segunda-feira. É isso aí. Quer tentar implementar de forma imediata. E se não implementar, vai chamar o seu gestor, vai falar com ele, e eu quero implementar. Que plano de ação eu tenho que fazer? Então essa é a ideia, essa provocação que eu e a Ana vamos fazer hoje no FM Connect e nos próximos que virão aí. Até mesmo porque é muito do perfil do FM, Exato. né? Aquele perfil de você olhar o negócio, de você já começar Já chega com a mão no queixo aqui, já pensando, analisando. Perguntar. E eu gosto muito de dizer também que o FM, à medida que ele vai amadurecendo ao longo da carreira dele, né? Ele começa a sair daquela visão próxima do problema, ele começa a ter aquela visão holística. Ana. Exato. Aí ele começa a ficar um problema realmente enorme. Por quê? Porque ele começa a entender onde é que as peças do quebra-cabeça se encaixam. E aí a pergunta não é só para o time, a pergunta é para todo mundo que está ao redor. Ou seja, todo mundo entra na confusão. Tá? É assim, pode, não pode? Isso aqui é válido para cá? Isso aqui... Mas peraí, eu não pensei nisso. Não, justamente, eu estou falando para você pensar. Exato. Né? Esse é muito do perfil do FM. Perfeito. Bom, agora eu vou acabar um pouco do suspense, né? Agora eu vou... Não, agora a Ana criou um suspense que... Eu tô aqui já... Como que surgiu isso? Vamos lá, Felipe. Primeiramente, eu te agradecer pela participação. Obrigado em nome da Ana, do time do FM Connection. A gente tem um prazer de participar da sua Manutencast, tão falada no mercado corporativo. Então, obrigado pela sua participação. E vamos para um pouquinho de suspense, né? Às vezes surgiu... Foi no mês de janeiro, né, Ana? Foi em janeiro. Foi em janeiro, ou seja, tem uns 5 meses, né? E foi próximo até do meu aniversário. Então, ou seja, realmente fazem 5 meses mesmo que essa ideia surgiu. A Ana tem uma relação profissional muito próxima a mim, porque ela trabalha em uma das empresas locatárias aqui do Condomínio Ventura, onde eu também sou o gestor aqui, então a gente tem essa participação, né, tem esses encontros quase que diários. E em janeiro ela me ligou, falando de uma forma tranquila, calma: Fernando, eu quero agendar uma reunião com você para falar de assuntos profissionais, assuntos envolvendo as nossas empresas. Perfeito, agendamos a reunião e depois ela chegou para mim e falou: Fernando, depois eu queria falar algum assunto particular com você. Pra quê, Felipe? Coloquei a cereja no bolo. Felipe, isso pro FM é frio na barriga. Nossa. Na hora, imediato. Ok, mas agendamos a reunião, fizemos a reunião, falamos sobre assuntos de trabalho, e eu percebi que ela não falava absolutamente nada comigo. E eu dando a deixa. Eu com uma listinha, né? Eu ia ticando, né? Já falando disso, já falando disso, ele lá. Tá? E eu assim, olhando pro papel dela pra ver se eu conseguia um spoiler, e nada de eu conseguir, porque a letrinha também dela pequena, fez de propósito, e até que eu percebi que ela não ia falar. Não ia partir dela. Eu falei: bom, se não parte dela, tem que partir de mim. Não tem jeito, né? Eu vou puxar. E eu falei: Ana... Pois mas eu tinha que deixar ele no ponto, né? E eu fico brincando dizendo que aquele ponto de bala puxa-puxa, né? Então... E ela conseguiu direitinho. Conseguiu. O objetivo dela foi alcançado. Com louvor. E até, obviamente, que eu perguntei pra ela: Ana, sabe aquele assunto particular que você queria falar comigo? Aí ela já aqui deu aquele sorrisinho maroto. Nossa, ela levantou, ela me olhou com um olhar diferente, pegou aquela xícara de café com calma. E, obviamente, ela comentou, né, da vontade dela de promover um encontro diferenciado, de fazer networking, que a gente pudesse estar compartilhando conhecimento de qualidade, mas o mais importante, Felipe, que esse encontro tivesse um cunho dinâmico, um cunho prático, porque a gente vê muito nesses encontros muita teoria, muita norma, muita lei, muita leitura, que é importante, a teoria é importante, não tem a menor dúvida, o estudo é importante, mas estamos falando de FM para FM, como a Ana falou. Perfeito. Então a gente quer implementar de forma imediata, nós não temos tempo, a gente toma conta de tanta coisa, tantas pessoas, né? Uma organização, né? Que um prédio, seja ele um prédio residencial, comercial, um hospital, um hotel, não importa a sua característica, mas um prédio
ele é um organismo vivo. E a gente não tem que perder tempo para implementar algo que me interessou e eu quero implementar de forma imediata. Então, a gente teve esse objetivo, a Ana falou isso comigo. É óbvio que eu comprei a ideia na hora, porque eu também acredito nisso. Eu e a Ana, nós somos professores na área de Facility, então a gente gosta muito de passar conhecimento e todo mundo acha que professor, a gente transmite conhecimento. Sim, a gente transmite, mas a gente também aprende muito com os alunos, Demais, muito. tenho certeza. Então a gente tem essa interação, a gente gostou muito da ideia e assim, FM, né? Então começamos as reuniões quase que semanais, né, Ana? Foi. E juntamos, obviamente, um time. Começaram os WhatsApps. Nossa Senhora. por quê, né? O grupo do WhatsApp não parava. Grupos. Exato. 11h30, meia-noite, um escrevendo pro outro, 6 horas, enquanto eu estava subindo do meu filho, que eu ia deixar na van. O outro já? Ele já estava se Exato. preparando para ir pro escritório, eu estava na pré-preparação para vir para cá, Não, para e ir no pro escritório, um mandando mensagem pro outro. Exato. Peraí, deixa eu pegar o ônibus. Não, peraí, calma, que eu tô subindo com a criança, eu já te respondo. E Não no- desliga nunca, E no né? início, assim, A galera da sala não Ana, desliga. desculpa te atrapalhar essa hora. Ela já, Fernando, já levantei há 1 hora atrás. Aí quando eu percebi, nós percebemos que nós éramos dois assim, meio que malucos de 6 horas da manhã mandar mensagem e 1 hora da manhã estávamos mandando mensagem. Ah, ótimo, então é assim que funciona. Vai dar certo. E tá dando muito certo. A gente acredita muito nesse projeto. Esse é o primeiro encontro que vai estar acontecendo hoje. Mais uma série de ideias que eu e a Ana nós temos. Eu acho que a gente tem ideia, né, Ana? Até pro quarto já FM Connect, Com nós já certeza. temos ideia já. Então, o que não falta é nossas cabeças pensantes de trazer conhecimento, de trazer dinâmica, de trazer conteúdo de qualidade para os FMs ou os profissionais que regem também essa área, né? Perfeito. E aí, nesse quebra-cabeça que vocês tiveram aí, em algum momento ou em diversos momentos, sentaram para poder conversar. E aí, o que a gente vai colocar nesse evento? Quem serão os palestrantes? Qual assunto que a gente vai tratar? Eu vi, ficou animal a pauta, Que bom. as palestras que vão ter. Bom, Ficou show que de bom. bola. E é prático. Sim, Sim. sim. Ele vai sair daqui, a galera vai sair daqui já implantando. Como que surgiu isso aí? Como que surgiu o roteiro, as palestras, os palestrantes? Aí acho que foi de uma discussão também, né? Havia temas assim que a gente tava... Que E eram as rápida. nossas dores. É, São as exato. nossas dores, né? Coisas que a gente tem que resolver, coisas que a gente enfrenta no dia a dia, coisas que a gente fazia de uma determinada maneira e porque houve uma mudança na legislação, a gente não pode mais fazer daquela maneira. E aí fica... A gente, como eu falei, como a gente tem interação com inúmeras áreas... A gente fica sempre na dúvida, e agora? Né? Para onde a gente vai? Porque né, tanto a empresa dele como a empresa em que eu trabalho, elas têm regras de ética e compliance muito pesadas. Então, a gente precisa andar à frente dessas regras. A gente precisa entender o que está em torno para que a gente não seja pego no contrapé. Perfeito, Para que a gente né? faça tudo dentro daquilo que a gente precisa fazer e que muitas vezes, dentro da organização da gente, a gente levante a bandeira, olha, isso aqui não pode mais ser feito dessa maneira. Exato. Né? Vamos mudar. Pois Exato. é. E aí surgiu o primeiro tema, que é o tema que vai falar da LGPD, né? E a gente tem um conhecido, que é um advogado, e eu costumo brincar com ele dizendo que eu adoro esse advogado, porque ele não fala juridiquês, com todo respeito a todos os advogados, só que quem não é advogado não entende. Não tem como. Pois é. Exato. E ele, por ser professor também, Exato. eu conheço ele há muito tempo, é o William Rocha. E o William, ele é muito engraçado porque ele dá aula na mesma universidade que nós damos, né? No mesmo projeto que nós damos. E há mais ou menos uns 13, 14 anos, foi uma coisa assim, o William estava tentando lembrar dessa data. Eu falei assim, William, chega, não lembra não. Pra quê? É demais, né? Pô, Pois pra é, quê? não, deixa isso pra lá. desse? Quando eu estava... havia um curso, né, havia um curso nessa época que falava, né, não era ainda para Facilities Management, mas falava de legislação dentro da área de Corporate Real Estate, Legal. etc., de FM. E aí o professor que ia dar aula, ele... em cima do laço ele não pôde. Eu corri para o William, que era um professor da grade da universidade, e aí eu falei assim, William, o que você entende de FM? Ele... FM? Rádio. AM ou FM? Exatamente, exato. né? Eu entendo Exatamente, isso. Felipe. E aí ele falou pra mim, olha, eu posso até assumir essa sua turma, mas eu primeiro vou ter que estudar algumas... Exato, lógico. Assistir algumas Como aulas, entender, né? entender Como isso que daí. aplica nesse Exato. mercado? E daí foi ele, depois de um tempo, ele começou a entender muito bem aquilo e ele virou pra gente e falou assim, olha, foi um nicho de mercado que vocês me abriram, porque eu não conhecia.
Então, ele vai estar falando dessa parte, né? Quais são os impactos da LGPD para o FM. Porque, por exemplo, a gente tem inúmeros problemas dentro das empresas. Um exemplo simples, aconteceu algum problema, a gente precisa rodar uma câmera de CFTV para poder entender o que aconteceu, né? Antigamente era assim, imagina, eu participando, né, trabalhando para uma empresa que está dentro de um condomínio, e a coisa aconteceu no condomínio. Eu ligava para o Fernando e falava, Fernando, eu preciso da câmera XYZ, da imagem de tal hora a tal hora. 1 hora depois, a câmera, as imagens estavam lá, separadinho, bonitinho. Agora a legislação não me permite mais fazer isso. E cadastro da galera, mesmo. Exatamente. Recepção, tudo que você possa imaginar. Impacta diretamente a operação de um prédio, né? De uma empresa, né? E aí, esse então foi o primeiro tema. E aí a gente pensou, qual é a nossa próxima dor, né? A gente tem tantas dores, mas vamos lá, vamos elencar entre essas dores aí uma que seja uma dor grande. Vai ter manutenção em algum desses FM, né? Com toda certeza, pode ter certeza. E aí, a outra dor que apareceu bem grande pra gente é com a retomada, né? Depois no processo de pandemia, onde as pessoas já estavam fragilizadas, onde as pessoas já voltaram diferentes, né? Elas começaram a enxergar a vida sob uma outra ótica, sob uma outra lente. Como é que fica a questão da diversidade e inclusão, que já era um tema sensível antes da pandemia? Sempre foi, né? Sempre foi sensível, mas ficou muito mais sensível, muito mais importante, né, depois da pandemia, por causa da necessidade de acolhimento. Exato. Né? Por causa da necessidade da gente trabalhar os espaços, por causa da necessidade da gente conseguir chegar aos grupos e os grupos conseguirem chegar a gente também. Então, aí a gente montou uma mesa redonda, né, com especialistas da área, e a gente pensou assim, é importante que a gente traga uma visão de mercado, quem são os especialistas de mercado aqui, são as pessoas que começam a pensar nos temas e que bombardeiam a gente com eles depois, né? Então, tem 2 pessoas que são a Lilian Raul e o Saulo Amorim. Isso. Né, que vão falar para a gente do mercado, né? Depois, era importante a gente trazer esses temas para dentro da organização. Para cá, como que Exatamente. Do macro para o micro. E aí a gente pegou um FM representando um gestor, representando o cliente, e um outro FM, gestor, também representando o lado do fornecedor. Porque as dores são parecidas, mas elas não são iguais. Exatamente. E as pressões que acontecem, essa dinâmica que acontece, é uma dinâmica que nem sempre é uma dinâmica boa. Né? A gente precisa ter um encaixe muito interessante ali, a gente precisa ter um encaixe muito bem feito para as coisas funcionarem. Então, a gente vai ter esses 2 gestores. E, indo para o micro, e não menos importante por isso, a gente tem uma pessoa que é representante de um comitê de diversidade, etc., que é militante na área. Tem um livro, né, Ana? Não, ele não. Não, é a Lilian que tem, A Lilian que tem o livro. Exato. Aí, essa pessoa que é militante, etc., ele vai dizer como um usuário daquilo dali. Perfeito. Ou seja, como é que ele chega aos FMs, qual é a importância de ter um grupo de FMs ali que façam, que escutem, que abram esse canal com os grupos, não só com um grupo específico, mas com todos os grupos que possam existir dentro de uma organização. Porque as demandas são diferentes, as necessidades são diferentes. Então, foi assim que a gente construiu a grade. E aí, surgiram dois temas interessantes também para a gente adicionar. Que foi no meio, né? Que foi no meio da gente discutir os temas, acharam esses 2 assuntos. Bom, interessante a gente fazer participações especiais, né? Ou seja, o que é a participação especial? A pessoa vai dar o recado dela ali, vai falar numa quantidade de tempo pequena, mas não vai deixar de mostrar a importância. Um é o Paulo Jubilu, que vai falar sobre o guia da Britac, né? Vai mostrar o que fazer e o que não fazer, né? Que já está na prescrição do guia, que para a gente é super importante, porque muitas vezes a gente pode estar fazendo alguma coisa que o guia já tenha dito, olha, isso daqui, se você fizer, ninguém tem como garantir o resultado. Exato. Né? E a outra pessoa é o Leonardo Kozak, que vai falar do PNQAI. Né? E o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno ele é super importante por causa da norma da 17037 que está vindo por aí. Estava em consulta pública, eu acho que ela já fechou a consulta pública, daqui a pouco ela é publicada e muito provavelmente ela vai
ela é uma revisão da RE09, ou seja, ela traz outros parâmetros, ela traz limites diferentes, ela vai mexer na forma como a gente controla parâmetros que são importantes para que a gente chama de wellness, né? Para o bem-estar do funcionário. Isso. Então, aí também tem uma interação da nossa área com a área de saúde ocupacional. Então, a gente achou super importante trazer esse tema também para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo. E em um momento que a pandemia estourou, que as pessoas estão preocupadas com o ambiente, com o ar, com a qualidade interna, o retorno do escritório. Exato. Pois é. Matador. Agora tu imagina a quantidade de reuniões que aconteceram para que a gente pudesse chegar E falar com essa simplicidade que a gente tá falando aqui agora, né? Pois é. Chegar Felipe. lá, né? Exato, mas assim, deu super certo. Quando nós divulgamos o FM Connection e falamos das participações especiais, dos temas, né, Ana? As pessoas se interessaram muito, você viu o brilho nos olhos das pessoas de, nossa, que bacana, nunca parei para pensar nisso. Pô, que bacana que vocês vão apresentar isso num congresso, num evento. Então, acho que nós acertamos. Nós vamos saber depois do evento se realmente atendeu as expectativas, mas a gente está acreditando muito no evento e a gente está trazendo profissionais, especialistas de qualidade que vão agregar valor a todos os participantes, né, Ana? E saindo daqui já implantando na segunda-feira. Com já certeza. Amanhã. Já vou sair daqui com esse conhecimento prático de quem vive e de quem também está passando pela mesma dor. Exato. Com certeza. Exato. E o próximo FM Connection? Quando é que vai ter o próximo evento? Já estão pensando? Já está organizado? Como é que tá isso aí? Com certeza, Felipe. Na verdade, nós estamos ainda discutindo, né, Ana? Pensando, analisando. Nós já temos o tema. O tema é certo. Nós vamos falar sobre sustentabilidade, né? Na verdade... Outro tema. Exato. Na verdade, o foco desse tema é trazer inovações da área de sustentabilidade, né? Show. Então, eu acho que é um tema que, apesar de muita gente conhecer, eu acho que é um tema tão amplo que dá para explorar tanto conhecimento. Então, nós vamos trazer esse tema e vai ser um único tema, exatamente por ser tão amplo e tanta coisa para poder discutir, tanta novidade que tem no mercado. Então, nós vamos trazer somente esse tema. Talvez a gente vai pensar se vai ter participação especial ou não, mas isso está em análise, Felipe. E a gente vai ser em setembro. Já tem data. Já tem. Bom, data. Tem mês. Tem mês. Ah, já mês tá aí. tem. Tem mês. Data nós estamos já definindo, né? Obviamente depende do local que nós vamos fechar, né? A ideia também do FM Connection é sempre fazer um encontro em local diferenciado, então nunca repetido. Até pra gente poder explorar também, né? Outros prédios, conhecer. Também promover talvez até uma visita guiada num prédio que de repente seja, né, novo, que as pessoas não conheçam. Enfim, isso está em análise. Setembro, tema sustentabilidade. Que é mais, Ana, palestrante, ainda estamos analisando, né? Não, já Perdeu tem o primeiro, mas já se prepara pro segundo, hein? Perdeu o primeiro, segundo em setembro, hein? Isso aí, espero todos lá. E veio no primeiro, venha no segundo, né? Poxa vida. Por favor. Também tem essa. Eu estarei com certeza. Com toda certeza. Certeza absoluta. Muito bom. Mas fala do convidado, Ana. A gente já tem um convidado, mas da mesma forma que eu fiz com ele, vamos guardar. Nossa, vai ser, porque você quando faz isso com a galera. Quando a gente divulgar, que sacanagem isso. Não, quando a gente divulgar, eu tenho certeza que a gente vai abrir a inscrição no dia e fechar no dia seguinte. E ele já está confirmado. E é o profissional, né? É o profissional. Quem tá ouvindo isso aqui, quem tá assistindo, já também tá na mesma sintonia. Fala, meu Deus, quem será que é? E a gente está buscando outras pessoas que eu acho que vão compor muito bem o cenário com ele. E não só a gente vai trabalhar com a parte de inovação, mas a gente vai trabalhar também com o slogan, né? Pequenas ações, grandes impactos. Porque muitas vezes as pessoas pensam que quando a gente fala de sustentabilidade, você tem que investir uma fortuna para a gente ter retorno. E não é o caso, né? Exatamente. Muitas coisas a gente pode fazer com uma mudança de um processo, com uma tomada de decisão diferente, etc., tendo uma economia violentíssima, uma economia de água, uma economia de energia, uma economia, ou então destinando recursos das formas, assim, recursos não, são resíduos. Resíduos, né? Das formas mais inteligentes possíveis, né? Trabalhando com a economia circular e por aí vai. Então, a gente quer também fazer com que as pessoas, elas repensem, né? Como é que elas fazem o dia a dia dela. Perfeito. Delas, não só corporativamente, mas também pessoalmente. O que eu faço em casa? Né? Eu pego tudo. O que eu faço com o meu lixo? Né? O que eu faço com as coisas que eu uso? Né? Então, vai ser também um belo chacoalhar, né?
Prometemos que no terceiro falaremos de manutenção. Para sua alegria, por favor, falaremos. Por favor, prometemos. Vamos falar de manutenção. A galera precisa também. Com certeza. É um tema ainda que causa medo nas pessoas. E é uma das dores do FM, pode ter certeza. Fala assim, engenharia, o povo já fica com medo. Pensa que é um bicho de sete cabeças. Igual você que tava falando do William, que ele é um advogado que não fala em juridiquês. Exato. Quando a gente fala em engenharia, em parte técnica, as pessoas falam, meu Deus do céu, já não vou entender nada. E não é assim, viu? Não é. Mesmo. Não é mesmo. uma coisa simples, dá pra falar de uma maneira numa boa que todo mundo entende. Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado. Olha, obrigada a você pela oportunidade, né? É muito bom estar aqui. E é muito bom poder compartilhar, né? Isso que Exato. a gente ficou, assim, a gente foi criando aos poucos e foi crescendo. E a gente só falava, tá tomando corpo, tá crescendo. Que gostoso, tá crescendo até demais. Que legal, que bacana. Parabéns. Obrigado. Parabéns pra vocês dois. Obrigada. Tenho certeza que não foi fácil chegar aqui. 1h da manhã, termina, começa às 6 de novo. Exato. Todos os dias. Foi uma batalha que não acabou ainda. O evento ainda nem começou. Daqui Exato. a pouco a gente vai chegar nos finalmente. Exatamente. Eu gostaria de pedir as considerações finais de vocês dois. Pode ser aberto, pode ser específico. O que vocês falariam para as pessoas? Venham no segundo, isso eu já falei. Fiquem à vontade. Quem começa? Eu reforço o seu. Olha, não percam. É uma oportunidade ímpar da gente estar com outros profissionais. O FM, apesar de toda essa característica que ele tem de ser muito questionador e etc., ele tem um problema muito sério também. Ele vive dentro do silo dele. Perfeito. Ou dentro da concha, ou dentro da ostra, não sei. Usa a imagem que você quiser. E quando a gente consegue tirar aquele FM da concha, da ostra, e muitas vezes ele olha para você e fala assim, mas eu não tenho o que compartilhar. Claro que tem. E a gente... Nossa, é óbvio que tem tem. muita coisa para fazer. E muitas vezes você está fazendo alguma coisa que está no estado da arte e o outro não sabe. Exato. Então, esses eventos são fantásticos, porque muitas vezes você ouve as pessoas falando e você fala, mas eu faço isso. Né? Eu faço até melhor do que isso. Perfeito. E é assim, e às vezes é o empurrão que aquela pessoa precisa para deslanchar, para ir à frente, para ter coragem de fazer mais, para ter coragem de fazer melhor. E uma coisa que eu falo, a gente dentro da nossa área, a gente tem que ter coragem para ousar. Né? As organizações, elas freiam a gente. É difícil ter essa coragem. As organizações, elas freiam a gente por questões financeiras. Vai fazer, vai dar errado, vai gastar dinheiro. Não tem budget. Exatamente. Mas a gente, quando a gente faz o networking, a gente começa a entender os caminhos que já foram seguidos, aqueles que têm a chance de dar certo, aqueles que não deram certo para A, para B, para C, para D, para E, né? E aí a gente começa a ter uma visão um pouco mais clara de como é que a gente vai fazer. Aí o ousar não se torna tão difícil. Né? É óbvio que precisa de uma característica da pessoa, de um empurrão, né? Muitas vezes do gestor, do grande gestor que aquela pessoa tenha, falando assim, vai em frente, faz. Vamos lá, tamo junto, vamos fazer. Lá. Vamos fazer num espaço protegido, se der certo aqui a gente amplia. Mas até isso o profissional ele aprende. Né? Como a gente aprendeu? A gente não nasceu sabendo. Né? Foi errando muito. Não existe faculdade de FM, né? Não tem. E mesmo que apareça e tenha, é o campo, é a vivência, é o dia a dia, é essa troca. Exato. E nesse ponto, o meu gestor, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, quando ele não quer dizer para mim assim, vai, faz, porque às vezes ele não pode, né? Ele vira para mim e fala assim, é melhor você pedir desculpas do que pedir por favor. Muito bom. Então eu já olho para ele de rabo de olho e falei, tá entendido. Vamos lá. Entendi a mensagem. E só complementando o que a Ana tá falando, Felipe, assim, a gente sempre bate nesse slogan de FM para FM, né? E isso é importantíssimo, mas exatamente como vai acontecer agora no primeiro, né? Às vezes são pessoas, são profissionais que não conhecem da área de FM e chega um gestor e fala assim, a partir de segunda você entrará na área de FM. E a pessoa não sabe o que fazer. O que faz um FM? Então esse encontro não é simplesmente também um FM para um FM como experiência. É um encontro para pessoas que queiram também conhecer a área de FM.
Porque, como a Ana falou, nós vamos falar sobre assuntos do departamento jurídico sem juridiquês. É exatamente para qualquer pessoa. Perfeito. Então, para vocês que estão nos ouvindo, venham também conhecer essa área, que eu e a Ana somos apaixonados, somos suspeitos para falar, mas esse é o intuito, é bate-papo, não é uma palestra, não é uma reunião, não é um encontro corporativo, não, é um bate-papo formal, nada, é um bate-papo. Show de bola. Queremos ouvir vocês e que vocês também nos ouçam e que a gente troque informações. Esse é o nosso objetivo. Animal. Vai dar certo. Já deu. Já deu. Daqui a pouco começa o negócio. Exato. E a gente espera você nos próximos. Certeza. Hein? Certeza que eu estarei lá. Mais uma vez, obrigado mesmo. Obrigado, Felipe. Foi sensacional. Manutencista, se você está ouvindo via podcast, depois vai lá no youtube.com/manutenção predial para poder ver como é que foi. Olha só esse cenário, cara. Olha isso aqui. Eu tô vendo o Cristo Redentor, eu tô vendo o Pão de Açúcar, eu tô vendo... Nem sei qual é o nome dessa igreja aqui. É a catedral. Catedral Metropolitana. Catedral, parece um templo maia. Vai lá, youtube.com. Se tá no YouTube, pode procurar Manutencast em todas as plataformas. Com toda certeza você vai encontrar. No mais, forte abraço, até a próxima aí. Fui!